Olá, boa noite. Bem-vindos à nossa live. Toda terça-feira nós temos live aqui no meu canal com temas específicos sobre zumbido, sempre com convidados especiais e com temas específicos sobre zumbido. Espero que vocês gostem. Hoje a minha convidada é a querida que já entrou, minha amiga, a doutora Patrícia Mano, do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai falar sobre alterações hormonais que podem ou não influenciar aí essa via auditiva, né? A gente vai descobrir hoje nesse bate-papo que eu vou ter com ela aqui, tá? Sejam bem-vindos, pessoal novo aí. Oi, Mariane, tudo bem? Como é que você tá? Oi, querida, tudo bem, Patrícia? Bom, pra quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta, eu sou a Karina, fisioterapeuta, eu trabalho com zumbido há quase 20 anos. Eu atendo aqui em São Paulo. Faço parte do grupo de pesquisa no Hospital das Clínicas daqui da USP. E eu sou professora também de pós-graduações e ministro cursos para fisioterapeutas e para dentistas, tá? Sobre zumbido somatosensorial. Eu vou convidar aqui a minha colega, tá? Pra gente já começar. Vamos lá, então. Bom, para quem nunca assistiu minha live, no primeiro momento, eu vou conversar com ela. Oi, querida! Olá, deixa eu botar até mais pra trás aqui, que eu acho que eu tava muito perto. Seja bem-vinda, estou super feliz com a sua presença. Obrigada por ter Obrigada. aceito o meu convite. E vamos Imagina, bater obrigada um a papo você aqui pelo bem convite. Vamos bater um papo aqui bem bacana para que a gente possa ajudar não só os profissionais de saúde a entenderem um pouco mais sobre esse tema, mas também para as pessoas que têm zumbido poderem compreender um pouco mais sobre o sintoma. Patrícia, como é que tá aí as coisas aí no Rio de Janeiro, a quarentena? O pessoal tá em isolamento, como é que tá aí? Ah, mais ou menos, né? Porque lugar de praia, você imagina, É né? difícil, né? Nossa, super, né? Então, assim, o calçadão fica até mais cheio até do que as praias, na verdade. O Meu pessoal gosta de Deus. fazer muito exercício fora, mas parece até que a Prefeitura do Rio deu uma mudada nisso e agora eles estão meio que dando uma liberada, sabe? No Aham. calçadão. Ah, legal, legal. Eu tava aqui rindo sozinha, eu falei, gente, eu convidei três Patrícias, uma atrás da É, outra. Eu eu falei, reparei, menina. eu nem me toquei nisso. Depois foi que hoje eu falei, cara, é a terceira Patrícia. Nossa, mas só a gente fera, isso aqui importa. Eu acho que as Patrícias gostam do desafio, Gosto! Exatamente. né? São zumbido lovers. É isso, zumbi do lover, com certeza. Querida, é o seguinte, antes da gente começar a entrar no tema mais específico, eu sempre faço uma pergunta para todos os meus convidados, que é: o zumbido ele pode ser curado ou não? Não existe cura para zumbido. Existe cura para zumbido. Eu tenho alguns casos de cura. Eu acho que, assim, uma coisa até que eu falei numa aula recente, primeiro, cura é uma definição pessoal. E isso é muito importante de ser ajustado nos dois lados. Mas eu tenho tanto caso de cura do zumbido sumiu, especialmente proprioceptivo, né, Karina? Vamos combinar que zumbido proprioceptivo é uma delícia de tratar, né? É um Uhum. zumbido que responde, Somatosensorial, né? nossa, é muito bom, ele é muito bom, ele responde muito bem, né? Mas outros tipos também somem, né? Mas eu também tenho caso de cura de que o paciente, que foi até uma coisa acho que você postou hoje no seu story, né? É sobre se o zumbido não te incomoda mais, você tá curado? Tem paciente que acredita que é isso, que o problema do zumbido é o incômodo. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ajustar com o paciente. O que é a cura para você? Né? Eu acho que isso é muito importante de ser ajustado na sua relação terapeuta-paciente, sabe? Perfeito, que é o que a gente chama de cura do incômodo, né? Isso é muito Isso. importante. Ô, Patrícia, você me conta aí um caso em que realmente assim o zumbido desapareceu completamente. A pessoa ficou sem zumbido. Pode ser independente, eu não estou pedindo nem que seja com relação hormonal. Qualquer tema, qualquer causa, se você puder contar um casinho clínico aí só para, acho que principalmente para o pessoal que tem zumbido ficar um pouco mais animado. Ó, eu tenho um caso de um menino jovem.
24 anos, 23, 24 anos, super jovem, que ele veio com uma história de que foi perto de um São João, o irmão do amigo dele, ele estava num quarto com um amigo dele, e aí esse irmão jogou uma daquelas bombas, tipo cabeção de nego, sabe? Dentro do quarto. Sendo que o irmão do menino estava com um fone de ouvido, então deu uma protegida na audição, e ele não. Depois desse episódio, ele passou a sentir uma sensação de plenitude num dos ouvidos, que foi mais próximo da bomba. E também um zumbido muito importante que começou a incomodar muito ele. Incomodou tanto ele. Aí ele foi primeiro para avaliação por otorrino, não foi meu, tá? Eu recebi esse caso já com um tempo de duração. Então ele foi primeiro numa avaliação de otorrino e ele não tinha perda auditiva. Apesar dessa história, desse trauma acústico, ele não teve nenhuma perda auditiva. E o zumbido era muito importante. Era tão importante, Karina, que ele foi encaminhado para o psiquiatra, né? Então, menino super jovem, ele já tinha um perfil ansioso. Ele foi encaminhado para o psiquiatra, começou um tratamento para ansiedade, por conta também daquele zumbido. E aquilo, ele associava muito com a dificuldade dele de estudar, ele faz concurso público, sabe? Então ele percebia muito mais nessa situação, era uma coisa de alto incômodo para ele, começou um tratamento com um psiquiatra e ele começou um tratamento com psiquiatra, ficou um tempão, não teve boa resposta, trocou de psiquiatra. Quando trocou de psiquiatra, a psiquiatra me conhecia. Nossa, que coincidência! Pois é, aí ela falou, não, você tem zumbido, eu vou te pedir primeiro a avaliação da Patrícia e a gente vê se não tem nada para ser feito. De fato, ele não tinha perda auditiva, mas ele tinha todos os sinais de uma síndrome tônica do tímpano, apesar de já ter se passado 3 anos. E quando você palpava a cervical dele, não só a cervical, mas, assim, toda a musculatura das costas, você via que tinha uma assimetria muito importante, muito importante. Aí, esse paciente eu encaminhei para uma das físicas que trabalha aqui comigo, a Bruna, que foi tua aluna. E aí, ela fez agulhamento nele. E ela tirou foto, inclusive, do antes e depois, porque era uma assimetria tão clara que na fotografia você conseguia ver, sabe? O antes e o pós-agulhamento. E aí, o zumbido sumiu. Ih, que maravilha! Adorei, ainda mais que é algo que é da minha área, né? O zumbido sumiu, Karina. Sumiu. 3 anos de zumbido. Olha só que máximo! E é isso que você falou, né? O zumbido somático, que tem essa questão toda voltada com a parte muscular, ele tem um prognóstico muito bom, né? Super! Mas é muito importante essa introdução aqui, porque uma das minhas metas, o meu objetivo aqui no Instagram, nas redes sociais, é poder quebrar um pouco essa crença dessas falas, desses nocebos todos que os profissionais falam para vários pacientes, como zumbido não tem cura, zumbido não tem tratamento, ou zumbido não tem o que fazer, o único jeito é se acostumar com ele. Então, eu trago esses profissionais aqui que têm uma especialização nisso, nessa área, para justamente a gente quebrar essa crença, para que os profissionais tenham consciência e principalmente que parem de falar esse tipo de frase, né, Patrícia? Que isso gera uma angústia, um medo muito grande, aí entra toda essa parte emocional que a gente sabe que influencia muito na percepção do zumbido, né? Uhum. Agora a gente vai começar a falar especificamente sobre o nosso tema de hoje, tá? E a minha pergunta é, que inclusive eu coloquei nos meus stories, se alteração hormonal pode causar um zumbido ou a alteração hormonal só faz um zumbido que já existe aumentar? Então, Karina, eu vou responder os dois. Eu acho que as duas respostas estão certas, tá? Uhum. Porque, na verdade, o zumbido, a gente sabe bem, o zumbido é um sintoma, né? Então, quando você avalia um sintoma, toda vez que você pega um tema como hormônio, que é uma coisa que está relacionada com diversas reações no corpo, é muito difícil você dizer, não tem nada a ver. Porque influencia em muita coisa, né? De tantos os hormônios, assim. Tanto você pensar numa tireoide, que é o que todo mundo pensa, eu acho, quando você fala hormônio, tireoide. Mas não é tireoide, insulina é um hormônio, né? Então, quando a gente fala de diabetes, cortisol é um hormônio. Os hormônios sexuais, né? Testosterona, estrogênio, eles são hormônios. E alterações desses hormônios, eles mudam não só a bioquímica da pessoa, como também mudam os neurotransmissores,
que são os hormônios do cérebro, é a bioquímica do cérebro. E quando você fala de neurotransmissor, você relaciona diretamente com o zumbido. Então, aquilo pode ser a gota d'água que para gerar aquele zumbido, ou então ele pode ser só aquilo que faltava para o paciente começar a percepção do zumbido. Porque muitas das vezes acontece do zumbido já tá lá, né? Como você falou, será que o zumbido já estava lá? Acontece isso, né? Existem alguns estudos que botam pessoas sem queixa nenhuma de zumbido dentro de uma cabine audiométrica fechada, e essas pessoas têm zumbidos também, só que aquilo não incomoda, né? E às vezes faltou aquela coisinha, aquela mudança no neurotransmissor que faz ele ter o tipo de queixa. Então, assim, eu acho que as duas respostas são super certas. Perfeito, perfeito. Muito bom, né? Então, assim, vamos comentar um pouco sobre alguns estudos, como, por exemplo, tem o estudo da Cláudia Coelho, otorrinolaringologista lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que ela fez o doutorado dela, se eu não me engano, foi em 2007, e ela avaliou crianças, mais de 500 crianças, e ela viu que, no caso, as meninas apresentaram uma sensibilidade maior auditiva do que os meninos. Você concorda com isso? Como é que é a nossa prática clínica em relação a isso? Pensando também nessa parte hormonal da mulher, ou que a menina é mais estressadinha, não sei. Olha, eu acho assim, eu acho difícil, pelo menos na minha prática, tá, Karina? Eu não consigo relacionar isso com crianças, né? O que é diferente de adultos e adolescentes, né? Até pela faixa etária. Então, nessa questão hormonal, eu vejo muito relacionado o zumbido com mulheres a partir mais ou menos dos 30 anos, quando é muito mais frequente um aumento exagerado do estrogênio em relação à progesterona, né? Uma síndrome de aumento estrogênico. A maioria das mulheres, elas, assim, acontece com muita frequência, ela fala, eu nunca soube o que era uma TPM até eu chegar mais ou menos aos 30 anos de idade. E aí, como é que a gente relaciona isso? Por que a pessoa nunca teve TPM e aí, de repente, ela começou a ter? Então, isso acontece por um desbalanço entre a progesterona e o estrogênio. Então, não é alguma coisa suficiente para, de repente, ela ter uma outra síndrome clínica estrogênica, que fique isso muito evidente. Mas é capaz de mudar essa questão de neurotransmissor, né? Deixar a pessoa mais irritada, mais na gota d'água, e isso faz muita diferença nos nossos pacientes, né? Além disso, a gente vê isso muito também, Karina, em mulher no pré-menopausa. Naquele momento do desbalanço, o momento do climatério, que tá tudo confuso. Aí é quando vem tontura, né? Quando vem zumbido. Então, aquele desbalanço, assim, às vezes é a gota para começar a Inclusive, tem um estudo que foi feito na Coreia com 4.000 pessoas, 4.000 mulheres, né, sendo avaliadas, em que eles viram que essa fase da pré-menopausa, onde tem uma irregularidade do ciclo menstrual, eles associaram este período da irregularidade do ciclo menstrual com uma maior prevalência de zumbido. Olha que interessante. E a minha pergunta, Patrícia, no caso, na menopausa, seria essa diminuição do hormônio que geraria o zumbido, ou seria o fato da pessoa a mulher estar na menopausa e ela começar a fazer uma reposição hormonal, e seria esta reposição hormonal que causaria o zumbido, ou os dois? Então, eu acho que depende muito, tá? Qual é a reposição hormonal, né? Porque existem reposições e reposições. Hormônio exógeno, mas é um hormônio biossimilar que diz, né? Além disso, foi vistam outras questões de desbalanço nela para ver qual vai ser a resposta, entendeu? Eu acho que isso o tipo de reposição é uma coisa muito pessoal, a resposta do paciente, né? Mas a alteração hormonal em si, ela já é capaz, até porque a alteração hormonal, ela aumenta, inclusive, outras questões, como mudar a absorção de água, a excreção de água, e isso também pode mudar a bioquímica do ouvido, né? A pressão do ouvido interno. E isso também pode ser um fator de agravamento dessas questões auditivas da mulher ou do paciente em geral. Você acha também que pode ocorrer uma alteração no fluxo sanguíneo
isso ocorrer uma alteração nessa vascularização na região de vasos da orelha interna? Você acha que isso é possível também? É uma hipótese? É uma hipótese, mas eu acreditaria mais isso no pós-menopausa, porque o estrogênio, ele é um hormônio que protege vaso. Por isso que homem infarta muito mais do que mulher, homem costuma ter muito mais AVC do que mulher. Quando passa essa fase do climatério, quando a pessoa entra na menopausa, e aí isso já se equipara, já fica um para um, né? Você não tem tanta essa proteção do estrogênio. Então, essas questões vasculares, elas acabam sendo muito mais frequentes. E é claro, isso também é uma opção. Ô, Patrícia, no caso, com essa alteração aí, com essa diminuição do estrogênio, por exemplo, pode ocorrer o quê? Uma lesão das células ciliadas e a pessoa ficar com alguma perda de audição pelo fato, por exemplo, de interromper a recepção de estrogênio pela orelha interna? Olha, lesão de célula ciliada é sempre possível, né, Karina? Porque a célula ciliada é aquilo que a gente tem de mais periférico. Então, quando a gente estuda otoemissão, que é um dos estudos que a gente avalia a célula ciliada na otorrino, a gente vê que a partir de determinada idade é quase impossível você achar uma pessoa que tem uma otoemissão perfeita, sabe? Então, são múltiplos fatores que fazem isso, né? O estrogênio, ele também é capaz de fazer isso, né? A gente sabe que alterações de bioquímica, especialmente hormonal, são capazes de aumentar a pressão de endolinfa e causar uma lesão de célula ciliada. Então, sim, super possível. Além da alteração vascular. O que eu achei interessante é que teve um estudo realizado nos Estados Unidos que eles falaram que o que mais relacionava com o início do zumbido em relação à reposição hormonal são aqueles que eram reposição hormonal através de comprimidos. Uhum. Eles fizeram essa relação, não sei se você já teve alguma experiência assim, mas eu achei interessante esse dado desse estudo. Mas é porque também o comprimido, né, Karina? É aquilo que eu falei, é o hormônio sintético. Então, até que ponto não tem outro efeito colateral nessa área, né? Porque a gente não pode, como qualquer outra droga, tudo tem efeito colateral, né? Droga é droga. Uhum. Ô, Patrícia, você já viu algum caso de uso de anticoncepcional provocando surdez súbita? Não tive. Tá. Não Eu tive. vi um caso clínico. Foi um caso clínico, tá? Não foi um ensaio clínico randomizado. Um caso clínico no PubMed que eles mostraram uma paciente que, após a ingestão, do início da ingestão de anticoncepcional, ela iniciou uma surdez súbita. Eu achei Bilateral? Oi? Bilateral que descreveram ou não? Unilateral? Unilateral. Nossa, interessante, né? super. Vou até comentar, assim. Outra coisa também que teve um estudo aqui no Brasil do pessoal da Santa Casa. Eles dividiram em 2 grupos e eles pegaram pacientes com... Eles analisaram antes de iniciar, né, o uso do anticoncepcional, que não tinha nenhum tipo de alteração na audiometria, não tinha sintomas de zumbido, nem sintomas vestibulares de tontura e vertigem, né? E aí eles analisaram um grupo que tomou por 6 meses o anticoncepcional e o outro grupo que não tomou anticoncepcional, mais ou menos a mesma idade, pareado, duplo cego, enfim. E eles viram que esse grupo que tomou o anticoncepcional tiveram uma prevalência maior de zumbido e tontura. Olha que interessante. Depois de 6 meses, eu falei, nossa, incrível isso, né? Você tem casos assim no consultório sobre o uso de anticoncepcional? Eu tenho, mas eu tenho mais pacientes, especialmente mulheres jovens, com Meniere, o que não é tão comum, né? Geralmente a gente vê Meniere em homem, mas eu tenho no consultório 3 casos de Meniere em mulher jovem. 2 delas usavam anticoncepcional e aí pararam e, teoricamente, começaram o anticoncepcional justamente por conta disso, sabe? Foi meio que uma orientação da ginecologista. Ah, vamos começar porque você tem muita dor de cabeça, tem muitos sintomas de TPM e tal. Vamos começar o anticoncepcional. E aí, quando começou a usar, piorou, assim, da tontura completamente. E eram pacientes que já acompanhavam comigo, então elas já estavam redondas dessa área, não tinham crise há muito tempo. Aí me ligaram, pode ser isso? Eu falei, claro que pode ser isso. Com certeza, vamos ver, de repente, se a TPM está incomodando muito, vamos tentar uma outra maneira de controle, às vezes o uso de um óleo de prímula, né? Ou então de outros calmantes naturais que a gente consegue
estabilizar alguns outros minerais que também fazem diferença nesse processo, magnésio, vitamina B6. E aí, através dessa manipulação, mexendo nisso, ela conseguiu estabilizar, elas, né? Porque eu tenho dois casos, assim, estabilizar dessa parte da enxaqueca que tinham, da tensão pré-menstrual, e aí, tirando o anticoncepcional, voltaram a ficar bem, né? E não ter zumbido e não ter tontura. Que tá lá, né? Assim, elas têm uma lesão auditiva, né? Então, aquela lesão, ela tá lá. Mas, às vezes, elas pioram, né? Como aconteceu com o uso de anticoncepcional. Sim, com certeza. E tem até um estudo que foi feito na Federal da Paraíba. A orientadora, inclusive, está aqui, Mariane, querida, se você pudesse pronunciar, que eu até li, que é sobre, no caso do aumento realmente do zumbido em períodos do ciclo menstrual, durante a gravidez e na menopausa. Elas conseguiram observar essa diferença aí, comparando, no caso, pacientes, um grupo de pacientes que tinham, né, que estavam bem, que não tinha zumbido, e o grupo que tinha zumbido, e aí aumentava durante esse período, né? Na gravidez aumentou? Aumentou. Que geralmente é o contrário, né? Na gravidez fica tudo lindo. Exatamente. Agora, não sei, eu vi assim algumas variações nos resultados de alguns estudos, dependendo da quantidade, é isso que você falou no início, depende da quantidade de hormônio que utilizam, né? Então, alguns estudos mostrando que a maioria mostrando, olha, piora com a reposição, mas o nível, a quantidade que utilizaram para reposição era X, enquanto outros grupos que utilizaram quantidade menor ficaram bem e não tiveram zumbido, por exemplo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre as alterações de funções da tireoide. Hipotireoidismo e hipertireoidismo. Tá. Então, a gente vê com muito mais frequência na população hipotireoidismo, né? Muito mais do que hipertireoidismo. E hipotireoidismo, com muita frequência no paciente de zumbido, ele é subclínico. Entre aspas, na verdade, porque quando ele vem para você e já passa a ter tontura, já passa a ter zumbido, ele não é mais subclínico, ele passa a ser clínico, né? O paciente tá com queixa, então merece ser tratado. Não que antes não merecesse, mas existe uma discussão entre a otorrino, especialmente a otoneuro, e a endócrino nesse ponto, sabe? Quando que merece ser tratada a patologia de tireoide? Porque os critérios da endócrino, eles são muito mais leves, de certa maneira, do que os nossos. Porque a gente pega o paciente com esse tipo de clínica e a gente sabe que quando a gente trata, ele fica bom. Então, a gente acaba tratando, né? É claro que com avaliação, a gente acaba conhecendo o endócrino que a gente vai encaminhar, sabe? Então, vira aí. Porque aí você já discutiu, você já colocou ele para ler vários artigos, você já jogou ele para o teu time, ele já começou a perceber que, de fato, aquilo faz diferença, né? Então, isso vale a pena ser tratado. Então, o hipotiroidismo, a gente vê com muita frequência, não só essa questão da disfunção da própria tireoide, que leva a diversas alterações metabólicas, as mais diferentes disfunções metabólicas, inclusive do metabolismo de lipídios. E existem vários artigos que falam, antigos já, né, de anos, que falam sobre essa questão do metabolismo do lipídio e a prevalência do zumbido, né? Então, eu não acho que a tireoide seja só pela ausência do hormônio tireoidiano. Eu acho que é muito mais relacionado com toda a cascata que ela envolve. Porque Exatamente. Você muda tanta coisa, sabe? Porque a tireoide, ela coordena muito a função de vários órgãos, né, Patrícia? Coração, cérebro, fígado, os rins, né? Então, esse funcionamento é como se ela fosse uma grande usina, né? Tem uma usina na China, que é a Três Gargantas, acho que o nome é a maior usina do planeta. Então, realmente, ela faz diferença, um bom funcionamento. Na garganta, né? Exatamente. 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 Então, agora, geralmente, assim, quando ocorre essa modificação, essa alteração, o que ocorre lá na orelha interna? Como é que seria essa fisiopatologia? Depende da onde que ela está atuando com mais frequência, né? Depende de onde o hipotiroidismo ele está atuando com mais frequência. Eu acho que assim, quando a gente pega o paciente com hipotiroidismo, a primeira coisa que você tem que ver é qual é a principal queixa dele.
geralmente não é uma queixa de tireoide. E a partir desse ponto, você consegue esmiuçar muito mais como é que aquilo está afetando ele para poder gerar aquele zumbido. Então, assim, a tireoide, por exemplo, é capaz de mudar o sono, o ciclo, o ciclo de sono, né? O de sono-vigília. E às vezes isso é o pulo do gato para você tratar um zumbido, né? O hormônio T3 em si, em excesso, ele pode mudar um pouco a bioquímica do ouvido. Em falta, eu já não percebo isso tanto. Em falta, eu vejo muito mais as outras questões relacionadas, como a alteração do metabolismo de glicose, que está relacionado, né? O paciente fala, você ganha mais peso, fica com mais fome, você muda o seu apetite. Isso acaba tendo muita relação com o ouvido interno, né? E essa questão dos lipídios também, porque a tireoide por si só, ela já muda o colesterol, né? A dosagem de colesterol, ela muda somente pela tireoide. Então não é nem porque a pessoa está fazendo um abuso alimentar. É mesmo pela falta desse tipo de hormônio no Então, controle. essa alteração na oxigenação da orelha interna e no metabolismo do organismo, você acha que isso pode realmente influenciar, né? O fato Total. de ter essa alteração. Ô, Patrícia, você acha que pode ocorrer, assim, um fluxo maior de sangue, no caso, na jugular, por causa disso? Por causa dessa alteração na tireoide? E isso causar algum tipo de zumbido? Olha, nunca peguei, mas eu não acho impossível não, tá, Karina? Eu não acho nem um pouco impossível não, Por mas causa assim, eu desse confesso que eu nunca trajéto peguei. que faz? Eu acho que Uhum. seria mais um hiper, pensando, Ah, né, na tá. fisiopatologia. Eu acho que seria muito mais um Certo. hipertireoidismo, porque o hiper, ele aumenta a sudorese, ele dá palpitação, né, ele dá até, alguns pacientes associam até muito com o síndrome do pânico, ele acha que está tendo uma crise de pânico todo dia, porque ele fica muito taque em tudo. Então, eu acho que essa percepção, esse venoso, né, essa percepção, esse aumento do fluxo sanguíneo, teria muito mais relacionado com o hipertireoidismo do que com o hipo. O hipo, o cara fica mais lento, tá sempre fatigado, cansado, sabe? Ganha peso. E aí eu consigo relacionar muito mais com essas questões metabólicas que de fato acontecem com frequência e é uma proporção muito maior. Assim, nessa minha prática, eu tenho um caso de hiper que eu diagnostiquei sem querer, assim, sem querer. Mas sem querer, porque é óbvio que eu pedi o exame porque eu já estava pensando em alguma coisa. Mas era um paciente que não me veio com nenhuma queixa de tireoide, sabe? Tipo, típica de tireoide. Ele veio realmente com queixa de tontura, com queixa de zumbido. E aí, quando eu pedi uma bioquímica, e quando veio a bioquímica, eu falei: não, pera lá, tem alguma coisa acontecendo com a sua glândula. Vamos fazer um ultrassom. E era uma tireoidite que estava acontecendo, uma tireoidite aguda, gerando um hipertireoidismo. Patrícia, no caso, qual que provoca mais alteração e irregularidade no ciclo menstrual? O que provoca mais, não entendi. É o hipo ou o hiper? Ah, O... Olha, os dois podem causar irregularidade menstrual, tá? Tanto o hiper quanto o hipo. Mas, pela prevalência da doença, o hipo. Tá. O hipo é E muito mais com... prevalente. Certo. E com relação a pacientes seus, não sei se você já teve casos de pacientes nesse período da andropausa e zumbido. Você já teve experiência prática, Patrícia, em relação a isso? Olha, eu nunca fiz reposição em andropausa, eu não tenho experiência nisso, sabe? Mas é extremamente frequente. Tá. Extremamente A frequente. relação da andro com o zumbido. Então, aí vem aquela, né? Quem é que vem primeiro? Porque o que eu vejo na grande. Primeiro, né? Começando, geralmente homem não vai no consultório com tanta frequência quanto mulher, historicamente. As mulheres se cuidam, a gente tem esse hábito de ir mês a mês no ginecologista, a gente tem essa coisa de ir ao médico, né? O homem, ele não tem esse perfil historicamente. Então é mais difícil você pegar um homem que ele tá fazendo uma prevenção. Ele geralmente vem para você quando ele não aguenta mais. E quando ele não aguenta mais, não é porque ele tem uma coisa, é porque ele tem 15, sabe? E aí, quem veio primeiro? Entendeu? Então, eu pego muito homem que tá em fase de andropausa, mas eles costumam também ter uma presbiacusia. E aí, Hum. ele já tinha essa perda, entendeu? Foi a andropausa que foi o pulo do gato que gerou o zumbido? Eu não sei, porque na verdade ele já vem com tanta coisa que
é difícil você dizer quem é que veio primeiro, sabe? Se foi o ovo, se foi a galinha. Entendi. Porque ele vem com uma mistura tão grande de sintomas, de queixas, como você falou, né? Existe uma demora um pouco maior, né? Ô, É Patrícia, isso. você falou de presbiacusia. A presbiacusia a partir de 60 ou antes? A definição de envelhecimento é a partir de 60, mas na verdade a gente fala muito em presbiacusia quando a gente pega uma perda auditiva em rampa, né? Que é pior em tons agudos e é melhor em tons graves em pacientes mais velhos. E esse padrão de perda auditiva, ele pode acontecer em pacientes mais jovens. É que a gente já, quando eu falo assim para outros otorrinos, é uma presbia, a pessoa já pensa numa perda em rampa, sabe? A gente já associa como uma perda em rampa num paciente mais velho. E aí, pela definição de idade, seriam 60 anos, né? Mas eu já vi pacientes mais jovens que têm. Aí eu falo para ele: é um envelhecimento precoce, você tem um ouvido que não tem a tua idade. Uhum, perfeito. Né? Gente, eu vou começar a abrir para as perguntas. Eu vi que o pessoal já fez algumas perguntas. Eu vou procurar aí já dar uma passadinha aqui para fazer as perguntas. E aí vocês vão enviando, tá? Pode ser. Em relação ao tema de hoje, principalmente, seria o mais legal fazer perguntas sobre alterações hormonais. Mas se não, a gente abre para perguntas gerais, já que a gente está diante aqui de um otorrino super especialista em zumbido, então vamos aproveitar. Bom, vou dar uma zapiadinha aqui para a gente ver o que é que o pessoal perguntou. Na prática clínica, você solicita exames hormonais de rotina e quais são esses exames? Tá. De rotina não tem quase nada, tá? Eu acho que, na verdade, a minha solicitação de exames, ela é extremamente ligada com a história que o paciente me conta. Entendeu? Então, assim, eu não tenho uma coisa que eu peça sempre. Mas se um paciente ele vem com uma história, uma mulher que tem uma alteração de ciclo menstrual ou que não tem, mas tem muita história de TPM, eu vou solicitar. Então, assim, eu não peço a todo mundo recebe um pedido de estrogênio e progesterona? Claro que não. Eu não faço esse tipo de dosagem em todas as mulheres, entendeu? É claro que, às vezes, um paciente de segunda ou terceira consulta é um paciente que você já pegou aquela anamnese principal e aí você definiu uma primeira linha de tratamento, ele não respondeu bem essa primeira linha de tratamento, e aí é aquele paciente que merece dar um passo a mais. Aí você começa a perguntar mais, a investigar mais. Eu vou pedir uma coisa que eu não passo para todo mundo, e então eu vou entrando cada vez mais nisso. Agora, de rotina, eu não Patrícia, tenho. você sempre, em todos os pacientes, você não chega a pedir, por exemplo, sempre exames para investigar hormônios da tireoide, ou vai depender também da história? Então, é isso. Ou Tireoide, ok. cortisol, por exemplo. Eu não peço cortisol de todo mundo, mas eu peço tireoide de todo mundo. Por quê? Porque Isso. a tireoide eu peço por uma questão de prevalência. É igual pedir insulina. Eu peço a insulina de todo mundo, porque é uma prevalência muito alta e as pessoas ficam subdiagnosticadas. Então, por essa questão de prevalência, eu acabo pedindo. Mas, assim, o cortisol mesmo, bem solicitado, que faz aquela diferença clínica, você tem que ter 2 dosagens na saliva, né? Então, assim, não é impossível, não é nada muito difícil, é com algodãozinho, é uma coisa fácil de ser colhida, sabe? Qualquer laboratório faz, mas é um exame que tem que ser feito adequadamente. Tem que ir lá, tem que ir no laboratório antes, pegar o seu kitzinho, dosar à noite, dosar de manhã, levar de novo no laboratório. São 2 visitas no laboratório. Eu solicito? É claro que eu solicito. Eu tenho vários pacientes que você vê que claramente ele tem queixa de alteração de cortisol. Paciente super estressado, cronicamente estressado, com alteração de sono, tem mudanças no sono, morre de sono durante a tarde, acorda no meio da noite. Então, são questões. Tem muita dificuldade de acordar de manhã. Porque, assim, às vezes a gente pensa no cortisol como o cortisol é uma coisa só ruim. O cortisol não é uma coisa só ruim. O cortisol tem um lado bom. O cortisol é anti-inflamatório, o cortisol é aquele hormônio que dá aquela disposição de manhã, né? Que você acorda bem humorado de manhã, disposto. Então, o cortisol é super importante de estar presente. Por isso que quando a gente tem aqueles pacientes cronicamente estressados, que levam a uma depressão crônica de cortisol, né? Um
cortisolismo subclínico, né? Ou clínico, porque tem outros sintomas associados, e geralmente sintomas relacionados com produção de neurotransmissores, né? Esse perfil de paciente vale super a pena de solicitar. Mas não é todo mundo. Assim, eu não solicito nada para todo mundo. Ok, TSH e T4 livre com um anticorpo, entendeu? Eu acho que isso vale a pena, mas tudo. Tá. Tem uma pergunta aqui da Aline. E quem tem zumbido e faz reposição hormonal com estrógeno e progesterona? Em minha percepção do zumbido, foi aos 47 anos. Então, eu acho que geralmente não é só isso, né, Aline? Eu acho que você teve essa início de reposição hormonal, mas e as outras coisas que estão relacionadas? Era só isso que estava faltando aos 47 anos? Porque aos 47 anos é muito frequente a gente ter uma absorção menor de diversas vitaminas, inclusive vitaminas do complexo B, por exemplo, tá? Alteração de pH do estômago, pH ácido do estômago, que também muda a absorção de vários minerais, e isso leva a várias outras manifestações, fora a questão da perda auditiva, né? Com o passar do tempo, a gente tem uma tendência a ter mais chance de perda auditiva, porque a gente tem uma exposição muito maior do nosso ouvido a todos os fatores do ambiente, e poluentes, e cigarro, e etc., que vivemos hoje em dia, né? Então, assim, será que é só isso? Pode ser, toda medicação é passível de efeito colateral. Quando você vê zumbido, então, qual é a bula de remédio que não tem escrito que dá zumbido, né? Todos têm, igual tontura. Meus pacientes falam, doutora, você vai passar um remédio para tontura, mas na bula tá escrito que pode dar tontura. Eu falei, porque pode, sabe? Né? Exatamente, Eu falo isso para meus pacientes, eu falo, ó, você tem o direito de ver, mas se você puder, confia no seu médico e evita, porque, gente, principalmente essas pessoas que somatizam, que acabam sendo mais fáceis de serem levadas por uma bula e começam a sentir um monte de sintoma. Então eu falo, ó, às vezes o zumbido ou a tontura vai acabar piorando por você ler que na bula dá. E a gente tem que lembrar também que, assim, a indústria farmacêutica, um dos motivos de ter bula é também para se proteger, né? Se proteger de processo, etc. Então, se eles não descrevem que aquilo pode acontecer, você pode processar a indústria porque aquilo aconteceu. E tontura é um sintoma altamente inespecífico. Zumbido é um sintoma altamente inespecífico, que pode ter 300 causas, literalmente. 300 causas relacionadas, sabe? Então, você não vai escrever na bula? É claro que vai estar na bula, sempre vai estar na bula. Exatamente. Bom, tem uma pergunta aqui que a gente já respondeu, falando em hormônios, o uso do contraceptivo oral também pode influenciar nisso? Sim, né? A gente já comentou que, inclusive, tem estudos que mostram, comparando grupos que não tomam anticoncepcional e outro grupo que toma e vê que a prevalência no zumbido é bem maior, né? Tem uma pergunta aqui da minha querida amiga a Rô perguntou, é comum encontrar pacientes que relatam zumbido após trauma ou normalmente não há relação? Pergunto em relação a trauma direto no crânio. Trauma, batida. Super comum. Uhum. Super, super comum. Qualquer tipo de traumatismo craniano pode mudar uma tonotopia de funcionamento do córtex do cérebro, que é a parte mais relacionada à aprendizagem, relacionada à percepção auditiva, né? Então, o fato de você ter um microsangramento, às vezes não dá uma alteração de musculatura, né? A gente pensa em AVC o quê? É a boca torta, aquela dificuldade de andar, né? A gente pensa. Só que ao longo da vida, todos nós temos micro AVCs, que são as glioses, né, nos nossos exames. E o trauma, ele favorece pequenos sangramentos, porque isso é comum de acontecer num trauma. Só que o nosso córtex, ele não funciona de um jeito específico, né, em relação à audição. Então, assim, se você te fizer um probleminha aqui, você vai perder a audição. Não, não é assim. O cérebro, ele cria uma via acessória para aquele funcionamento. Só que essa via acessória, ela pode não ser tão efetiva quanto aquela via original. E aí ela acabar causando um distúrbio de percepção. E esse distúrbio de percepção se manifestar como um zumbido. Super frequente. Perfeito. Também a gente não pode esquecer dos casos, né, Patrícia, de acidentes automobilísticos que tem a questão do whiplash, né?
Ainda da tem questão do isso. tipo chicote, que aí pega toda essa estrutura aqui da região cervical, influenciando diretamente aí na via auditiva, né? Esses casos Super. eu também acabo pegando bastante. Tem uma pergunta aqui da Dri. Obesidade causa zumbido? Obesidade é capaz de causar muitas coisas. Porque a obesidade é um estado pró-inflamatório, né? Então, é uma grande inflamação que altera vários hormônios no organismo, especialmente a insulina. Então, não é que o obeso seja diabético, não é isso. A relação com a insulina não é essa. Geralmente, o obeso, ele tem uma resistência à insulina. Então, o pâncreas dele, que é o órgão que produz insulina, ele, para conseguir colocar aquela glicose para dentro, ele tem que produzir muito mais insulina para ela poder entrar. Só que essa hiperinsulinemia, esse excesso de insulina, ele leva a diversas manifestações, inclusive de ouvido interno. E quanto maior a hiperinsulinemia, maior o ganho de peso, né? Porque a gente sabe que essa área sobre a curva da insulina é extremamente relacionada com o ganho de peso. Então, a obesidade favorece muito diversas questões, por essa questão de ser pró-inflamatória e especialmente alterações de insulina que são extremamente ligadas com a questão do zumbido. Perfeito, muito bom. Tem uma pergunta aqui do Sebastião. Comecei com o zumbido há 3 anos e nessa época eu comecei a tomar medicamento para hipertensão. Seria possível essa relação? Tomo losartana 50 mg. A grande maioria dos remédios de hipertensão causam zumbido. A enorme maioria, especialmente os Por diuréticos. quê, Patrícia? Só para eles explicarem como é que funciona. Então, assim, os hormônios, os remédios de hipertensão, eles acabam mexendo num eixo de minerais muito importante, né, para poder diminuir a pressão. E isso acontece, acaba mudando também a maneira como funcionam as bombas de minerais dentro do nosso ouvido. A bomba de cálcio, a bomba de potássio. Então, isso gera um desbalanço com o sofrimento de ouvido interno. É muito, muito, muito frequente. É claro que uns mais do que outros, né? Uns são mais ototóxicos do que outros. E aí, assim, então se eu tenho pressão alta e eu tenho zumbido, eu tenho que tirar o remédio de pressão alta? De jeito nenhum. Porque o zumbido, ele não vai te matar. E a pressão alta, ela pode te matar. Então, é uma questão de custo-benefício. Existem outras maneiras de você controlar essa sua pressão? Existem. Vamos atrás delas? Vamos. Agora, é muito mais difícil a gente tratar a pressão com dieta, exercício, que é o que a gente sabe que funciona, porque realmente baixa a pressão, né? A adesão do paciente, ela não é tão boa. A gente não pode ficar esperando. Então eu não vou passar nada para você porque o remédio vai te causar e eu não vou passar nada. Não, não dá para esperar, sabe? Então, assim, prioridades. A gente tem que definir prioridades. E o tratamento da hipertensão é a prioridade. Então, tem que ser feito. Ô, Patrícia, aí me vem uma pergunta. No caso, a hipertensão em si, sem ser pelo uso do medicamento, ela pode levar a pessoa a ter o zumbido? Pode, se ela estiver descontrolada, especialmente, a hipertensão ela gera uma vasoconstrição. O vaso ele diminui de tamanho e aí isso gera um sofrimento vascular. O nosso ouvido ele é as últimas arteríolas, né? São artérias super fininhas. Não é igual os vasos grandes da nossa área central do nosso organismo, coração, etc. São vasos super fininhos. Então, se você já diminui o aporte de sangue que chega para esses vasos fininhos, o sofrimento é enorme. Lembrando que no ouvido interno, a gente só tem uma artériazinha, né? Uma mísera. Pois é. E né, espessura de fio de cabelo. É uma coisa Fio assim. de cabelo, exatamente. Então tem que cuidar. Pergunta aqui, o zumbido começou na minha gravidez. Primeiramente, a gente falando da gravidez, né? Primeiramente, começou moscas volantes, após enxaqueca sem dor, com aura visual permanente e após, no final da gravidez, começou o zumbido. Eu ia falar, então, no final da gravidez. Final de gravidez tem mudança hormonal e mudança hormonal brusca.
Gestação, gente, é um capítulo à parte. Por quê? Porque nossos filhos maravilhosos, né? E nós temos filhos maravilhosos, eles são seres que roubam da mãe todos os seus minerais e vitaminas para eles crescerem, né? Então, por isso que a gente fica tão ligado nessa questão pós-gestação, porque os receptáculos, né, que a gente está gerando um bebê, a gente está doando tudo, que já é o início da vida, né? Porque filho é assim mesmo, a gente doa tudo para eles. Então, geralmente não é só isso, sabe? Pode ser que esse gatilho dessa enxaqueca esteja relacionado, por exemplo, com uma deficiência de vitamina B6, que é possível de acontecer. E que podem acontecer outras deficiências de vitamina B, por exemplo, nas mulheres que vomitam muito na gestação, sabe? Gestação é um capítulo super à parte. E aí, como se não bastasse, de um dia para o outro, você tem uma virada hormonal, literalmente. Porque quando o bebê nasce, quem sustentava aquela produção de progesterona era esqueci o nome agora. A placenta. Era ela que sustentava. Então, a presença do bebê ali mantinha aquele hormônio alto. E aí, num dia, aquela placenta sai, aquela progesterona baixa. E aí, esse é um dos motivos que a gente relaciona tanto com aquela questão do baby blues, que acontece com tantas mulheres, uma super depressão, chora horrores. É porque, assim, o hormônio, ele estava assim e ele fez assim. Sabe? Ele mudou de uma hora para outra. Então, todas aquelas questões que a gente falou que o hormônio dá mesmo em mulheres que não estão grávidas, você imagina no pós-gestação, né? A chance é muito maior. Eu brinco dizendo assim que na gestação a gente entra numa piscina de hormônio, né? A gente fica lá quietinha naquele fundo e daqui a pouco fazia assim, você ressurge da piscina. E de repente é outra vida, de uma hora para outra. Eu falo, realmente é uma mudança muito grande. Muito. Tem uma pergunta aqui, relação de Mirena com zumbido. Então, a princípio, o Mirena, ele não tem absorção sistêmica, né? A princípio, o Mirena, ele é o Mirena, para quem não conhece, é um tipo de DIU, só que ele é um DIU medicado com hormônio. E a princípio, eu não tenho grande conhecimento a fundo sobre se de fato existe algum artigo que diga que tem algum tipo de absorção, desconheço, tá? Não conheço esse ponto. Mas a princípio não teria relação, porque a princípio ele não é absorvido. Tá. Uma pergunta aqui do Isaac: artrite psoriática pode afetar o labirinto e causar tontura e zumbidos? Então, a artrite psoriática, ela é uma doença autoimune, né? E como toda doença autoimune, você pode ter surdez, inclusive, você pode ter perda auditiva, você pode ter tontura. Então, existem várias manifestações relacionadas com essa autoimunidade, que é uma resposta inflamatória e uma resposta de não reconhecimento da própria célula, que causa manifestações sistêmicas. Então, geralmente, não é só articulação, não é só artrite. O paciente ele tem outras queixas sistêmicas. Então, pode, com certeza. E aí acaba que o tratamento do zumbido está relacionado com o controle da doença, né? E no caso, Patrícia, a doença autoimune, ela vai modificar também a homeostase e esse equilíbrio eletrolítico do ouvido com a doença autoimune? Olha, não, acaba mudando também o equilíbrio eletrolítico, mas eu não acho que esse seja o ponto principal. Eu acho que o ponto principal mesmo é essa questão pró-inflamatória da doença autoimune, que acaba mudando todas as outras respostas hormonais, e não só essa questão do desbalanço, entendeu? Certo. Talvez Perfeito. até tenha. Sim, tudo é possível. Pelo que eu tô vendo aqui, né, como a gente já sabe, parece que a orelha interna, parece que ele é um pouco um sensor do corpo, né? Porque, como você falou, centenas de causas envolvidas aí, e tudo acaba levando alguma coisa pro ouvido, ou uma perda, ou levando a percepção do zumbido, né, Patrícia? Então, é uma coisa bem interessante. Tem uma pergunta aqui. Bom, estou com um zumbido muito forte, pode ser uma alergia? Alergia? Pode ser tudo. Pode ser qualquer coisa.
Pode ser qualquer coisa, assim. Eu não consigo relacionar diretamente. Assim, ó, o que eu consigo relacionar com alergia, que é engraçado e acontece com muita frequência, é o paciente que já tem uma perdinha auditiva, aí ele piora do nariz. Aí quando ele piora do nariz, ele fica com uma sensação de plenitude, né? Ele fica com aquela sensação de ouvido cheio, ouvido meio tampado. E aí ele fala, nossa, aí eu percebi um zumbido, começou um zumbido, um barulho, um chiado que eu nunca tinha reparado. Isso é muito frequente. Mas aí quando você faz a audiometria daquele paciente, ele já tinha uma perdinha. Só que como ele nunca tinha entrado naquela cabine acústica, né, que ficou a cabeça dele, ele nunca tinha reparado aquilo. Exatamente. Outra pergunta, é pela saliva ou pelo sangue? Eu também fiquei com essa dúvida. A investigação do cortisol. O cortisol ele pode ser dosado pela saliva e pelo sangue, mas a dosagem pela saliva ela tem muito mais relação com alterações de fato, de alterações de cortisol, do que o sangue. O sangue ele é um carreador de substâncias. Né? Então, nem sempre as dosagens do sangue, eles efetivamente mostram o que está acontecendo naquela via final. Por isso que existem algumas discussões sobre valores de normalidade em diversas coisas. Diversas coisas existe essa discussão do valor de normalidade. Por quê? Porque quando você está vendo o sangue, você não está vendo o órgão fim, que é o que pode estar sofrendo com aquilo, entendeu? E aí a gente sabe que a saliva não, ela é muito mais sensível à dosagem, e aí você consegue uma relação muito melhor com isso. Tá, perfeito. A sensibilidade maior. É. Bom, uma pergunta aqui do MC Léo. Estou com perda auditiva há 2 anos no ouvido esquerdo, nos agudos. Acho que foi pelo estresse, porque eu tenho muita. E o pior é que provavelmente ele é de, né, trabalha com embalada, e ele tá perguntando, o que eu faço? Ó, primeira coisa, arrume um otorrino para chamar de seu. Exatamente. Acho que é a primeira coisa. Favorito. Eu acho que é a primeira coisa, porque pode ser por uma perda pela exposição no trabalho, se efetivamente for essa, pode ser. Mas, assim, perdas auditivas geralmente não são unilaterais. Elas geralmente acontecem dos dois lados, né? Se você se expõe, a não ser, às vezes, caminhoneiro, que aí você fica com um ouvido próximo do motor e outro não. Então, assim, exposições assimétricas. De uma maneira geral, as exposições, elas são simétricas. Então, as perdas auditivas, elas são simétricas. Quando a gente vê uma perda auditiva assimétrica, já aciona alguns alarmes aqui e fala, opa, vamos investigar. Então, acho que a primeira coisa é agarra um otorrino para chamar de seu. A segunda é investiga. É a melhor coisa. Exatamente. De preferência, que seja especializado em zumbido. Eu, por exemplo, como fisioterapeuta, eu percebo como os pacientes, eles são conduzidos quando eles são avaliados por um especialista e quando eles não são avaliados por um especialista. A Carla, fonoaudióloga, qual o tamanho do impacto do estresse, um trauma emocional grave no zumbido? Carla, total. Olha, assim, a questão emocional, ela é muito relacionada ao zumbido. Primeiro, eu geralmente faço uma analogia com os meus pacientes que o zumbido é o barulho da geladeira da casa deles. Todo mundo tem geladeira em casa, todo mundo tem o motor da geladeira funcionando o tempo todo e aquilo não te incomoda. Tá lá, mas você usa a sua cozinha, usa à vontade e aquilo não incomoda. Até que um belo dia começam a acontecer várias invasões em apartamentos do seu prédio durante a noite. Então, as casas vão sendo invadidas e roubadas. Pronto. O barulho da geladeira durante a noite virou a maior coisa. Porque quando você escuta aquele barulho, você fala, meu Deus, entrou alguém na minha casa. Você passa a perceber aquilo com uma super intensidade durante a noite. Porque você gera aquele fator emocional da percepção do barulho. Então, essa é a primeira coisa. A primeira coisa é a sua percepção muda sobre o estresse, né? A sua percepção de mundo. Além disso, tem toda essa cascata
de neurotransmissores e de hormônios que a gente relaciona com o zumbido e que são super mutáveis com o estresse, né? Tanto é que existem diversos trabalhos mostrando o uso de medicações neurológicas em tratamento para o zumbido. É o que a gente mais vê por aí é esse tipo de trabalho, entendeu? Porque tem total relação, total relação. Não só na geração, como no aumento da percepção. E a gente sabe que o sistema límbico, ele tem uma alça inibitória muito importante para fazer Exato. com que esse córtex aí pare de perceber esse zumbido. Bom, a Márcia já fez uma pergunta aqui que a gente já respondeu. O aumento da pressão arterial pode causar um zumbido, né? Que foi justamente a minha pergunta. A Mariane falou, eu também tive zumbido na gravidez, só que depois passou, o zumbido desapareceu. Muito bom. Hormônio bioidêntico, um chip injetado no organismo para menopausa, associado a soro injetável para melhorar os sintomas da menopausa, pode causar zumbido. Esses 6 sessões semanais pode causar zumbido? 6 sessões semanais. Difícil, não sei. O que que tinha nesse soro, né? Esse chip tem o quê? Não sei. Essa daí só com bola de cristal, não dá pra dizer. Pode Tá, ser ou pode não ser, né? tá. Uma pergunta, aquela obstrução que acontece em processo alergiconatras do nariz, entre nariz e garganta, pode causar zumbido? Aquela obstrução que acontece Tubária entre o nariz e a garganta, por alergia. deve ser obstrução tubária, Pode ser por da alergia. tuba auditiva, né? Então, o nariz foi aquilo que eu comentei de alergia, né? Que quando você faz um aumento de muco no nariz, você acaba fechando um pouco essa tuba, essa trompa, essa tuba que liga o nariz ao ouvido. E aí você gera uma pressão negativa no seu ouvido, né? A sua membrana timpânica, ela entra um pouco, né? Ela diminui aquela pressão e ela vibra diferente. Então você passa a perceber melhor os seus sons internos. E tendo um zumbido já que estava ali, que não estava sendo percebido, porque tem um som, toda aquela questão dos sons externos que acabam mascarando, quando você entra num processo que você tapa o ouvido, você percebe ele muito mais. Então, sim, pode perceber bem mais. Bom, a Lia Tássia fala que os exames laboratoriais, doutora Patrícia, sabe muito. A Amanda Loureira, acho que é a última, deixa eu ver se é a última pergunta. Já receberam alguma demanda de paciente pós-Covid com queixa de zumbido e tontura? Se sim, como procederam? Olha, eu tô recebendo. Eu tenho um caso recente que eu também comentei numa aula recente, ainda não foi fechado. É um paciente que teve o coronavírus, ele teve o coronavírus em março, e aí ele fez, segundo ele, né, ele não tem uma audiometria prévia, mas ele é um paciente que fez concurso público recente, e aí no concurso público foi solicitado laudo audiométrico, então segundo ele, ele tinha uma audiometria normal, porque ele teve um laudo normal para o concurso, mas eu não vi esse exame, tá? E aí, passado esse período, ele teve o coronavírus, é um paciente jovem, é um homem jovem, e depois ele fez uso de hidroxicloroquina, e aí ele começou com uma surdez bilateral, uma perda auditiva, não é profunda, é uma perda auditiva que a gente chama de em colher, né? Você tem a perda em alguns agudos, mas em 8.000 ela volta, e as frequências graves elas permanecem normais, só que ela é bilateral, que chamou muita atenção. E eu não sei se isso é por coronavírus. Ele me fez essa mesma pergunta, eu não sei. A hidroxicloroquina também é uma medicação ototóxica, então eu também não sei se foi ela, sabe? É muito difícil, a gente sabe que é bilateral. Então, assim, não é alguma coisa na via final no ouvido, é alguma coisa que agiu sistemicamente nele, né? Gente, eu queria agradecer primeiramente para minha amiga querida Patrícia. Foi uma live incrível. Você esclareceu muitas dúvidas e de uma forma assim muito detalhada, né? Foi incrível a live. Todo mundo aqui elogiando. Eu quero agradecer também a presença de todo mundo que participou e pelas perguntas. Próxima terça-feira
vai ter uma outra live com outro especialista em zumbido. Então, quem não respondeu, quem não foram respondidas as perguntas agora nessa live, volta na próxima terça que a gente responde, tá bom? Porque o Instagram vai cortar aqui a live, beleza? Gente, obrigada mais uma vez, querida. Obrigada, Karina. Você é uma fofa, eu adorei, viu? Obrigada. Eu também. Boa semana pra você. Um beijo grande também. pra você. Beijo, pessoal. Obrigada, viu? Obrigada, tchau. Tchau.